Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, amados, voltamos às nossas atenções agora para a continuação do assunto Lucas capítulo 20, Evangelho de Jesus Cristo, Lucas capítulo 21, glória a Deus. Vamos dar continuidade a esta ministração. Nós falamos ontem, ou na abordagem anterior a esta, sobre o cenário escatológico que esse capítulo 21 de Lucas nos apresenta. Uma coisa que eu quero pontuar nesta oportunidade é exatamente o fato, amados, que o Senhor coloca para nós da responsabilidade de havermos ávidos por digno de evitar que os aspectos negativos da profecia cumpram-se em nossas vidas. Porque a gente vive uma época, inclusive, de muita apostasia, de muito desânimo, de muita indiferença para as coisas espirituais. A gente vive uma época de esfriamento quase que generalizado, né? Mas o Senhor manda que cuidemos que isso não aconteça a nós. Alguns crentes se respaldam por estarem desmotivados a estarem orando, a estarem lendo a Bíblia, ao estarem indo aos cultos, com a alegação de que isso faz parte da profecia. Sim, amados, faz parte da profecia. Eu não estou dizendo que não faz parte. Jesus, inclusive, disse que isso aconteceria para testemunho. Isso aconteceria para testemunho. Ou seja, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos em vários lugares, fome e pestilência, coisas espantosas e grandes sinais no céu, uns lançando outros na prisão, sendo entregues nas sinagogas e prisões, conduzidos à presença de reis e governadores. Jesus disse que isso iria acontecer para testemunho. Não? Se bem que, louvado seja Deus, eu volto a dizer, esse contexto aqui de Lucas capítulo 21, isso já é o ápice da grande tribulação. Então significa que a igreja já estará no céu. A igreja já estará na glória. O povo de Israel viveram um momento tenebroso na história depois de Cristo, que foi, tiveram vários momentos, né? Mas no ano 70, a destruição de Jerusalém e a destruição de Jerusalém o período dessa perseguição, né, é uma similaridade aos dias da grande tribulação. A grande tribulação que precede
a parousia, a segunda volta de Jesus. Mas sabemos também que o povo judeu foi vitimado na Segunda Guerra Mundial, as grandes perdas sofridas e a grande quantidade de judeus mortos. Então, viveram na história um período tenebroso e que, por incrível que pareça, isso acontecerá em proporções maiores. Mas isso aí já não será o povo judeu. Serão todos que habitarem na face de toda a terra. Como está escrito aqui no capítulo 21, versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Essa conjuntura da grande tribulação, em que muitos se entregarão mais do que nunca aos desvaneios de seus corações. Porque seus corações se carregarão de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Como, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando as torres do World Trade Center foram ao chão por causa daquele atentado, aquele não foi um atentado, aquele foi um objetivo alcançado no terrorismo, né? Por incrível que pareça, 9 meses depois, nasceram muitas crianças. Porque houve pessoas que se entregaram à luxúria. O mundo vai acabar, então vamos curtir os momentos últimos da vida. E aí partiram para a lascívia. 9 meses depois, as maternidades estavam cheias. As maternidades estavam cheias. Só para vocês terem ideia do que é o pensamento do mundo. É o pensamento das pessoas que não têm a convicção da esperança que arde no coração do crente em Jesus. Então o Senhor manda que nós sejamos ávidos por dignos de evitar que essas coisas nos aconteçam, ou seja, sejamos ávidos por dignos de não ser coadjuvante do cenário tenebroso. Então o pretexto de que é cumprimento da profecia, o esfriamento do amor, não serve de justificativa. Nada serve de justificativa. E é para nós interessante esse conhecimento desse período tribulacional, só para efeito de nos policiarmos para não participarmos dele, de evangelizarmos, de esclarecermos as pessoas. O que interessa a nós é cuidar de ser crente para ir morar no céu. E nos ocupemos nisso. Ser crente para ir morar no céu. E é importante conhecer para que nós, inclusive, nos policiemos exatamente para não sermos personagem desse cenário histórico. Por isso que o Senhor disse: vigiai a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É como está na versão atualizada. Na versão corrigida diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar. A versão atualizada diz exatamente assim. Muito bacana essa expressão. Vigiai, pois,
pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Então veja que é possível. Elas têm que acontecer? Tem. Mas observe que o Senhor diz que é possível escaparmos. E de estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Porque o que é que vai acontecer na grande tribulação? O que vai acontecer na grande tribulação, amados, é o desencadeamento necessariamente falando, a abertura dos 6 selos, ou dos 7 selos, né? Que estão aqui em Apocalipse. Louvado seja Deus. Abertura dos selos. E no primeiro selo, só para você ter uma ideia, veja o que vai acontecer. A paz da terra será tirada e os homens matar-se-ão uns aos outros. A paz da terra será tirada e as pessoas se matarão umas às outras. Não é o que a gente leu? Que matar-se uns aos outros, outros serão entregues a reis e a governadores. Não foi o que a gente leu? O que mais acontecerá? Acontecerá a abertura do terceiro selo. E o que acontecerá na abertura do terceiro selo? A medida de um trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não será danificado o azeite e o vinho. Ou seja, as coisas vão ficar difíceis de adquirir, né? De se ter. A crise econômica mundial, que até um dia desses, civilizações antigas como a Grécia, por exemplo, esteve numa tremenda crise econômica, e veja como a ponta do iceberg veio parar aqui no Ocidente. Muitos, inclusive profundos estudiosos escatológicos, pensavam que o que estava sucedendo já era a abertura do terceiro selo. Mas ainda não, a igreja está na terra. A igreja ainda não foi arrebatada, porque a abertura desses selos se desencadeará com a ausência da igreja da terra. E ainda acontecerá a abertura do 4º selo. E com a abertura do 4º selo, 1/4 parte da terra será morta, com fome, com peste, com as feras da terra. Veja que 1/4 da população mundial irá a óbito com a abertura do 4º selo. Tem mais, não fica por aí não. Tem outros selos que se abrirão, como o 7º selo, que ao ser aberto dará vez ao toque das trombetas. E quando as trombetas tocarem, aí é que a situação vai ficar mais tenebrosa ainda na face da terra. No toque da primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7, a terra será, a vegetação mundial da terra terá a sua 1/3 parte queimada. Então observe que a oxigenação da terra vai ficar difícil, a poluição do ar vai aumentar. A poluição do ar vai aumentar. Quando tocar a 4ª trombeta, né?
a situação ficará pior mais ainda, porque será lançado no mar uma coisa como uma grande, uma coisa, versículo 8, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte da criatura que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Veja aí que situação. Versículo 10 do capítulo 8 de Apocalipse. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então veja que água potável será uma escassez. Água potável será uma escassez. Além dessa crise hídrica, como chamam, é o nome bonito que deram para a seca, haverá poluição da água potável. Então a tendência é a coisa ficar pior. A tendência é a coisa ficar pior. No toque da quinta trombeta, a Bíblia diz que os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Porque serão picados, com gafanhoto, com algo que é a semelhança de gafanhoto, com aspecto do gafanhoto e semelhança aos de cavalo aparelhado para a guerra. A situação só irá de mal a pior. A situação só irá de mal a pior. E para não participar deste cenário, que nem o mais ilustre cineasta conseguiu fazer tal cena, tal texto, bem como encená-lo nas telas de cinema, nós cuidarmos de não participar deste cenário histórico mundial. Aí o Senhor fala para nós, nesta palavra, de Lucas capítulo 21. Evite que isso aconteça a você. Louvado seja Deus. Evite que isso aconteça a você. Vede que não vos engane, voltando aí ao capítulo 21, versículo 8. Vede que não vos engane. Mas a maioria das pessoas estão sendo enganadas, porque estão atrás de revelações, de bênçãos imediatas, de soluções paliativas para suas vidas. Estão querendo fugir de uma coisa que a gente nunca vai fugir enquanto estiver vivo, que é problema. Claro, quem não quer uma palavra de vitória? Quem não quer uma palavra de consolo? Quem não quer uma palavra de ânimo? Quem não quer saber, que Deus se importa por si? Quem é que não quer ser assim, se sentir amado e lembrado por Deus? Mas para isso, amados, devemos nos conter à suficiência da palavra. A palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O grande problema, infelizmente, está sendo esse, das pessoas para o cumprimento da apostasia. Mas eu quero dizer que você pode evitar que você seja vítima desta apostasia. O grande problema é exatamente a descrença na suficiência da palavra de Deus. Não é suficiente, amados, as palavras de Jesus.
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é suficiente esta palavra que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores? Não é suficiente esta palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja somos nós? Não é suficiente para você esta palavra, clama a mim, responder-te-ei? Não é suficiente para você esta palavra, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo? Não é suficiente para você esta palavra? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Não é suficiente esta palavra? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus? Não é suficiente esta palavra? Se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós? Não vos é suficiente esta palavra? Assim como perseguir os profetas que foram antes de vós, perseguirão a vós também. Não lhe é suficiente, amados, esta palavra? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Não é suficiente esta palavra? Que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê que de fato ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é suficiente, amado, esta palavra? Porque está atrás de quem procura estar enganando. Porque você não é um crente convicto na palavra. Ou porque você não procura ser um crente convicto na palavra. E ir sim à igreja. E sim participar dos cultos. Mas com o intuito de aprender verdades bíblicas. Valores bíblicos. Verdades divinas. Que servem para a sua fé, para a sua conduta. Para que exatamente você seja um agente agradável a Deus. Para que você seja alguém realmente agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, cuidemos de perseverar no Senhor. Porque é na nossa paciência, no caminho, e essa palavra paciência aí tem conotação com a perseverança. Amém? Que salvaremos as nossas almas. Que o Senhor, portanto, vos abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.